Eu vejo o futuro repetir o passado, vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para não, não para. Desde o começo do encontro de hoje, nós estamos cantando músicas que estão falando de um Deus maravilhoso, né? Nós cantamos músicas onde nós buscamos a presença de Deus, esperamos no Teu amor. Nós cantamos uma música e nós declaramos que Deus é maravilhoso. Nós cantamos uma música que o vento passa por todo lugar, ele vai de um lado, vai para o outro, e não nos cabe saber para onde esse tempo vai. E depois nós cantamos uma música que fala que o tempo passa, mas o amor de Deus nunca cessa a cada um de nós. Ao cantarmos essa música, nós estamos declarando duas coisas. A primeira, de que Deus é um Deus maravilhoso, que olhou para cada um de nós, e agora nós precisamos entender o tempo de Deus na nossa vida. O objetivo dessa série é essa: é perceber que o tempo não para, o mundo está em pressa, o tempo passa muito rápido, mas Deus oferece para nós alguns tempos. Domingo passado nós falamos do tempo de recomeço. Quando as coisas dão tudo errado na nossa vida, Deus oferece para nós um tempo de recomeçarmos. E nós aprendemos através da história de Pedro, de seu encontro com Jesus. Hoje nós vamos falar do tempo de espera. Neil, ele fala que nada caracteriza melhor a vida moderna do que o lamento se eu tivesse tempo. E Cazuza, ele diz: eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Tanto Neil quanto Cazuza, eles olham para o tempo e percebem que ele passa muito rápido, mas muito rápido mesmo. Muito rápido. Dudu falou bem claro aqui para nós. Os cabelos brancos mostram isso. O tempo passa muito rápido. E não só o tempo passa muito rápido, como a nossa percepção de tempo nos aflige de uma forma tão intensa que nós acabamos sofrendo. E esse sofrimento traz para nós a falta de oportunidade para recomeçar, forças para que a gente recomece, paciência para esperar o tempo de Deus, espaço para recarregar e muito menos oportunidades de mudar. Por quê? Porque o tempo passa tão depressa e as coisas têm que acontecer tão rápido que nós perdemos tempo e não vemos a vida passar, muito menos entendemos o tempo de Deus. Por isso, nessa série, como eu falei, eu não quero falar sobre a administração de tempo. Não é esse o objetivo. O objetivo, na verdade, é nós olharmos para algumas histórias bíblicas, alguns princípios da sabedoria bíblica e redefinir prioridades em nossas vidas. De uma forma bem rápida, tempo quer dizer cronos e kairos. O cronos é o que nós cronometramos e o kairos é o tempo de Deus. Como eu falo, o problema é que nós valorizamos demais o cronos. E essa valorização é tão clara que nós vemos na literatura, nós vemos na arte, nós vemos no nosso trabalho, em todos os lugares. Eu separei dois textos bem rápido. A primeira é de Machado de Assis, no seu livro Esaú e Jacó, ele falando que o tempo precisa voltar, alguma coisa precisa mudar, e ele fala assim: tempo é um tecido invisível em que se pode bordar tudo. Uma flor, um pássaro, uma dama, um castelo, um túmulo. Também se pode bordar nada. Nada em cima de invisível é a mais sutil obra deste mundo e acaso do outro. Para Machado de Assis, o olhar que ele tem na história de Esaú e Jacó é que nós podemos colocar qualquer coisa no Cronos. Qualquer coisa. Nós conseguimos desenhar qualquer coisa dentro do nosso tempo. E uma banda antiga
da década de 80, chamada Biquíni Cavadão, eles cantaram uma música assim: tudo que viceja também pode agonizar e perder o seu brilho em poucas semanas. E não podemos evitar que a vida trabalhe com o seu relógio invisível, tirando o tempo de tudo que é perecível. Tanto Machado de Assis, quanto Biquíni Cavadão, quanto cada um de nós valorizamos demais o Cronos e percebemos que o Cronos passa rápido e tudo é perecível. Nós conseguimos colocar qualquer coisa no tempo, mas o tempo é perecível. Nós precisamos parar de olhar para o tempo somente dessa forma. Nós precisamos parar de olhar para o tempo com isso e olhar para o Kairos de Deus, um momento especial que reflete sobre o Cronos. Tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quando nós olhamos para o Cronos de Deus, nós percebemos que há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos propósitos do céu. Isso nós vimos domingo passado, o tempo certo em que Deus ofereceu a Pedro um tempo de recomeço, e hoje nós vamos ver um tempo de esperar. Quando eu falo nós temos um tempo de recomeço, isso fica claro para nós. E é algo que nós gostamos demais. Ok, Deus me dá um tempo de recomeço. Mas quando eu falo de tempo de esperar, aí é problema sério. Como esperar algo que precisa ser imediato? Como aprender a esperar? Isso é um desafio para cada um de nós. E nós vamos conversar aqui sobre esse desafio de esperar o tempo certo de todas as coisas debaixo do propósito de Deus. Quando nós falamos de tempo de esperar, um tempo de recomeço, um tempo de Deus, nós olhamos para a nossa vida e percebemos que nós não temos paciência de esperar. Tanto é que se você for no banco, ainda mais agora nesse período de greve, você entra num colapso. Você se desespera totalmente, porque você tem que esperar 20 minutos para ser atendido quando está bom o atendimento, né? 20 minutos quando está bom. Ou você tem que esperar um tempo certo para algumas coisas acontecerem na nossa vida. Tempo de espera é algo terrível, é algo complicado. No entanto, parece estranho, mas apesar da nossa correria, da nossa vida moderna, de uma competitividade cada vez mais acirrada, das tecnologias, das metodologias que surgem a todo momento, saber esperar é um ato de sabedoria. Nós podemos conseguir que o tempo diminua de uma forma grandiosa. Nós conseguimos assistir um filme na internet, baixar esse filme na internet em 4 segundos. Você consegue assistir. Mas saber esperar é tempo de sabedoria. É um ato de sabedoria. Talvez o motivo, quando nós olhamos para o verbo esperar, é por causa do seu sentido. Na língua portuguesa, ele é um verbo polissêmico. Quem é bom de português aí me ajuda, né? Ele é um verbo polissêmico, ou seja, ele possui vários significados. Quando nós falamos espera ou para, você precisa esperar, tem vários sentidos. Eu tentei colocar alguns aqui para nos ajudar a pensar um pouco. O primeiro significado que eu achei no dicionário é ter esperança. Esperar é ter esperança. Segundo, esperar é acreditar, desejar e confiar que algo vai acontecer. Também existe o esperar, é ficar inativo até que algo aconteça. Ou adiar um assunto, uma decisão, esperar, como é difícil. Esses 4 sentidos do verbo esperar, eu quero que nós refletimos nessa noite, nos 2 primeiros. Ter esperança, acreditar
desejar e confiar. Porque ficar inativo até que algo aconteça, ou adiar um assunto, não é bom no tempo de espera. Mas você ter esperança e acreditar, desejar e confiar, isso é maravilhoso. Mas como esperar quando há a urgência? Quando esperar, quando você abre o envelope do seu médico e lá está escrito câncer. Como esperar quando você perde o seu emprego e você precisa arrumar um emprego melhor imediatamente? Como esperar quando você deseja que as coisas mudem de uma forma imediata? Xavier Maestro, ele diz que saber quando se esperar é o grande segredo do sucesso. Eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre esse grande segredo do sucesso. Quando esperar, quando há a urgência. Dá uma olhada nesse vídeo sobre esperar é o grande segredo do sucesso. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Esse vídeo
eu acho uma sacanagem com as crianças, né? A começar, né? Mas mostra uma coisa muito legal para nós. Havia urgência de comer aquele marshmallow, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito desse marshmallow, né? Que tem. Mas havia urgência de comer aquele marshmallow. Como não comer? Como ter que esperar o tempo certo para comer? Aí o vídeo mostra para nós que o grande segredo do sucesso é esperar. Porque você come dois e ao mesmo tempo, como a gente viu no final do vídeo. Apesar desse vídeo ser muito engraçado e eu, de novo, mostra sacanagem com as crianças, né? Eu olho para isso e fico pensando como esperar o tempo certo e não degustar de vez aquilo que Deus tanto prometeu para nós. Como ter que esperar algumas coisas acontecerem e não ser atendido quando a gente deseja e ter que esperar. Aí vem a pergunta: cadê Deus? Aí nós cantamos, Ele está no silêncio. Mas como é difícil esperar o silêncio de Deus. Como é difícil nós esperarmos tudo isso. O problema é que em tempo de espera, Deus parece estar se atrasando injustificadamente em muitos momentos da nossa vida, e parece até que Ele está sendo negligente. Porque Deus, cadê a solução do meu problema? É uma pergunta que nós fazemos. É uma afirmação que nós temos. Deus, resolve o meu problema. Cadê? Eu não consigo esperar. Eu quero resolver já. Mas, quando olhamos para os atrasos de Deus, nós percebemos que grande parte dessa constatação é movida por nossa arrogância. Sabe por quê? Em tempo de espera, nós queremos manipular a Deus e falar: Deus, há uma doença na minha família, resolve. Aí Deus fala: espera. Eu falo: não quero esperar isso. Ou você resolve, ou eu vou tomar uma atitude. Parece bobeira, mas é a forma como nós relacionamos com Deus em tempo de espera. Jacques Ellul, no seu livro A Sociedade Tecnológica, ele diz assim: na sociedade ocidental moderna, somos ensinados que quase tudo na vida está lá para ser manipulado para nossos fins, até Deus. Jacques Ellul, ele fala que tudo nós desejamos manipular, inclusive Deus e o seu tempo, a sua hora de agir. Desculpe, Tim Keller, no seu livro A Cruz do Rei, ele fala assim: não somos Deus, mas temos delírios de grandeza, que nosso moralismo e arrogância às vezes precisam ser arrancados de nosso coração pelo atraso de Deus. Nós passamos por um momento difícil e não entendemos o porquê Deus está em silêncio. Mas em momentos difíceis, o que Tim Keller mostra para nós é que nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus, não com arrogância, não achando que nós podemos manipular a Deus, não achamos que nós podemos colocar Deus do jeito que a gente quer. Pelo contrário, é justamente no silêncio de Deus, no tempo de Deus, no tempo de espera, que essa arrogância é retirada completamente do nosso coração. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a confiar que Deus, no seu devido tempo, vai resolver a situação. Tem uma história bíblica em Marcos 5 que conta para nós a história de um pai desesperado. Conta a história de uma mulher desesperada. E é uma história que às vezes nós perguntamos: por que, Deus, tudo isso acontece? Acompanhe a primeira parte dessa história de Jairo, sua filha, e de uma mulher que sangrava há muito tempo. O texto diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor,
E enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. E uma grande multidão seguia e comprimia Jesus e os seus discípulos e Jairo. Estava ali certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vê as multidões aglomeradas ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Disseram eles: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Esse texto de Marcos 5, e a gente só leu a primeira parte dele. Esse texto de Marcos 5 vem fazer parte de um contexto em que Jesus se mostra poderoso sobre a natureza, sobre o que os judeus tinham mais medo, que era o mar. Jesus acalma uma tempestade. Depois Jesus mostra o seu poder sobre as trevas, sobre o demônio, e ele expulsa o demônio de uma pessoa, e esse endemoniado se torna livre por Deus. Agora, a história de Jairo mostra Jesus se manifestando um homem, um Deus que tem poder sobre as enfermidades. Um homem que tem poder sobre o que nós mais tememos hoje, que é a enfermidade. O que eu olho na história de Jairo e na história da mulher que com fluxo de sangue, eu vejo um tempo de desespero. Nós lemos no texto, o Jairo olha para Jesus e diz assim: a minha filha está morrendo. E a mulher diz assim: se eu tão somente tocar em seu manto, eu serei curada. Momento de desespero, tempo de angústia, tempo de necessidade de cura, tempo de urgência de uma mudança. Os dois estavam numa situação complicadíssima em suas vidas. Jairo com a filha morrendo, a mulher há 12 anos com uma doença crônica. Vamos dar uma olhada bem rápida nesses dois personagens. Primeiro, Jairo, que corre até Jesus e, em desespero, o texto fala que ele se ajoelha diante de Jesus. Jairo é um homem importante, dirigente da sinagoga. Mateus, contando a mesma história, o Evangelho de Mateus fala que ele era chefe da sinagoga. Já dá uma noção para nós que esse homem é extremamente importante, extremamente culto e extremamente conhecedor da palavra de Deus. Ele tinha um problema. Sua filha, com 12 anos, estava doente e morrendo. Jairo, ele é um homem público. Jairo é um homem importante numa sociedade. O texto
mostra para nós que ele implora. Presta atenção nessa palavra. Ele implora publicamente a Jesus. O desespero é tão grande de Jairo que ele não está preocupado se alguém ia comentar: oh, peraí, esse homem importante está andando com Jesus, ele está blasfemando. Ele não está preocupado com isso. Ele está implorando por cura. O segundo personagem, a mulher hemorrágica, ela é uma mulher anônima no meio da multidão. Tanto é que nem tem o nome dela. Jairo, a gente sabe o nome dele. Essa mulher, a gente não tem a mínima ideia de quem ela é. Essa mulher é uma anônima. E essa mulher tinha um problema muito sério, um problema crônico. 12 anos de enfermidade. Eu achei interessante esse jogo, assim, né? Quando a filha de Jairo nasce, a doença na mulher também nasce, começa. Quando a mulher está passando por essa enfermidade há 12 anos, a filha de Jairo, com 12 anos, está morrendo. O texto: uma mulher anônima toca secretamente em Jesus. Aqui há um problema sério, porque um homem público, ele que teria que implorar secretamente. A gente viu isso na história de Nicodemos. Ele vai à noite conversar com Jesus para que ninguém o visse lá ao lado de Jesus. Esse homem não, ele está tão desesperado que ele fala publicamente. E essa mulher está tão desesperada que ela fala: eu não quero nem incomodar Jesus, eu só quero tocar, eu só quero relar em Jesus. A história da mulher mostra para nós uma cura imediata. O texto fala assim: imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. O último encontro dela com Jesus, Jesus fala assim para ela: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu olho para essa mulher e falo: a graça de Deus é maravilhosa. O amor de Deus a cada um de nós é tão grande, a sua graça nos alcança de uma forma tão maravilhosa, que ele diz para a mulher: fique livre. Quando nós decidimos pela independência de Deus, pela autossuficiência de Deus, pela distância de Deus, nós achamos que nos tornamos livres, mas na verdade nós nos tornamos escravos de nós mesmos, tornamos escravos dos pecados. Aí Deus olha para a humanidade e diz: eu vou te deixar livre. Envia Cristo Jesus e oferece liberdade a cada um de nós. Essa mulher, ela estava sofrendo há 12 anos, e Jesus fala para ela: você está livre. Livre, porque a graça de Deus alcançou a vida dessa mulher, alcançou a vida de cada um de nós, transformou cada um de nós aqui em pessoas livres, simples, pela sua maravilhosa graça. A mulher enferma sentiu isso. Amazing grace. How sweet the sound. That saved. An alcoholic. Failure. Agnostic. Partier. Liar. Drug addict. A wretch. Like me. I once was broken, Resentful. Helpless. depressed, Out of control. Abandoned. Selfish. Self-destructive. angry. Confused. Just lost. But now, I'm sober. Happy. Peaceful, Grateful. free, alive. Forgiven. I'm found. I was blind. To God. To faith, to love. Pero ahora, yo veo. I see that I matter. I see past my problems. I see my Savior. I see grace. Amazing grace. 'Twas grace that taught my heart to feel
grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first Essas pessoas que você vai continuar vendo no vídeo foram transformadas pela graça de Deus, que ofereceu um novo recomeço para a mulher e a deixou livre, e o tempo certo foi agir de uma forma imediata, foi Deus. Deus ofereceu essa graça maravilhosa para nós, de uma forma livre, maravilhosa graça de Deus. Como uma mulher hemorrágica, como uma mulher que há 12 anos estava sofrendo, se sentiu. Como você se sentiria transformados pela graça de Deus? Como você se sentiria renovado para nós? Jesus diz para ela: fique livre. Como é bom se a nossa história fosse cheia da história da mulher hemorrágica. Como é bom nós olharmos para a nossa vida e perceber que Cristo oferece para nós uma graça maravilhosa que nos deixa totalmente livres, e isso nos faz cair de joelhos e adorar a Deus e dizer: maravilhoso é estar em tua presença. Como você se sentiria sendo a mulher hemorrágica neste momento? Mas agora eu faço uma outra pergunta para você. Como você se sentiria se você fosse Jairo? Lembra o começo da história? Jesus diz para ela, Jairo olha para Jesus e diz: Jesus, depressa, vem curar minha filha. No meio desse caminho até a cura da filha, nós temos a continuação da história. Entre a fala de Jesus para a mulher: fique livre, entre a fala da mulher: eu estou livre desse sofrimento, e a fala de Jesus: fique livre desse seu sofrimento, o texto olha para nós que Jairo estava ali naquele meio, tendo um tempo de espera. Presta atenção na leitura do texto. Ele fala assim: no mesmo instante da cura da mulher, quando a mulher toca Jesus, Jesus sente que saiu o poder dele. Jesus se tornou fraco para que nós fôssemos fortes. Foi isso que aconteceu com a mulher hemorrágica. Ele virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Enquanto eu li todo esse texto aqui, eu fico imaginando Jairo em volta de Jesus. Jesus, minha filha. Jesus, minha filha está morrendo. Jesus, peraí, ela já está curada, deixa aí, vamos correr. Não, Jesus para e quer saber quem é a mulher que o tocou. Sabe por quê? Porque Jesus quer ensinar, tanto para Jairo quanto para nós, que Ele é o Senhor poderoso, que pode fazer coisas que nós nem imaginamos. Mas era tempo de espera. Imagine o desespero de Jairo diante de tudo isso. Aquela mulher que sofria de uma doença crônica estava recebendo atenção, em vez da garotinha que sofria de uma doença fatal. Se tivessem dois leitos assim, a mulher hemorrágica e a menininha de 12 anos, presta atenção, a mulher hemorrágica ela sofria de uma doença crônica, a menina de uma doença fatal. Se você fosse um médico, como você atenderia primeiro? Jesus podia olhar para a mulher hemorrágica e falar assim: espera um pouco, tá bom, você já está curada, vamos correr para a menina. Não é isso que acontece. Jesus opta
por parar e conversar com a mulher que acabara de ser curada. É uma opção de Jesus. Essa opção de Jesus irrita os discípulos. O texto fala assim: Senhor, em meio a toda essa multidão, o Senhor está preocupado com uma que a tocou? Jesus fala: estou preocupado com uma. E a menina? Estou preocupado com uma. Agora, o meu olhar está nessa mulher. Em meio a toda essa conversa, em meio a todo esse diálogo, enquanto eles conversavam aquilo que Jairo mais temia, acontece: a sua filha morre. O texto diz assim para nós: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. E não só falam: a sua filha morreu, ainda falam: não precisa mais incomodar Jesus. Vozes da circunstância, mostrando não, peraí, a menina morreu, não importa mais. Imagina você como pai, chega as pessoas da sua casa e diz: morreu. A gente estava indo lá, o único que podia salvar a vida da minha filha não chegou em tempo. A salvação que eu esperava não chegou em tempo. A cura não chegou no tempo certo que eu desejava. O novo emprego não chegou no tempo que eu queria. Uma nova vida não chegou no tempo que eu queria. Então, não incomode mais o mestre. Enquanto a gente lê isso, a gente vê pessoas completamente desesperadas, angustiadas, esperando uma ação de Jesus. E não há. De uma forma bem rápida, eu quis colocar alguns exemplos na Bíblia de pessoas que esperaram em tempo de desespero. José, preso injustamente, esperou o seu tempo de libertação. Abraão esperou pelo seu filho prometido. Moisés esperou a direção de Deus para toda a sua vida. Jacó esperou 14 anos pela sua mulher. Daniel esperou 21 dias angustiantes por uma resposta de Deus. Jeremias no calabouço, seus dias de espera foram como uma eternidade. A Ana esperou pelo nascimento de seu famoso filho Samuel. A Bíblia é repleta de história de pessoas que esperaram a Deus em tempo de desespero. Mas existem dois textos no Salmo que mostram muito mais isso. Primeiro diz assim: os meus olhos fraquejam, aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Em tempo de espera, nós dizemos como o salmista diz: os meus olhos fraquejam, aguardando, esperando a tua salvação. Eu fico imaginando a vida de Jairo agora, os seus olhos fraquejando, porque ele esperava o tempo de Deus que não chegava. Tim Keller, de novo, ele diz assim: a noção de Deus sobre o tempo certo nos deixa perplexos. Não importa a cultura que pertencemos, sua graça dificilmente acontece de acordo com a agenda que estipulamos. Sabe por quê? A nossa agenda é que as coisas aconteçam de uma forma imediata. Mas na agenda de Deus, a doença podia esperar um pouco mais. Na agenda de Deus, a cura podia esperar ou podia ser imediata. Na agenda de Deus, você vai conseguir um novo emprego imediatamente. Na agenda de Deus, talvez não. Na agenda de Deus, todos os seus problemas vão resolver. Na agenda de Deus, não agora. Talvez mais para frente ou imediatamente. Por isso, eu fiz até um efeito assim na imagem aqui para vocês perceberem como a história muda completamente a figura agora. Em meio ao desespero, Deus mostra para nós o seu tempo exato, o tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O texto termina, o final da história diz assim:
Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou que ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João e irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em voz alta. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? Por que você acha, Deus? Por que você acha esse meu alvoroço e lamento, Jesus? Mas Jesus continua: a criança não está morta, mas dorme. Sabe qual é a reação das pessoas que estão ali, naquela casa? O texto fala assim: todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talitha cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se, começou a andar, e isso os deixou atônitos, de boca aberta. Em tempo de desespero, na vida da mulher hemorrágica, na vida de Jairo, na vida de toda a sua família e na nossa vida, Deus oferece para nós um tempo de espera e confiança. Talvez você achou que ia dizer assim: Deus agora então deu esse tempo determinado quando o seu desespero chega. Não, Deus não deu. Sabe o que Deus oferece para nós? Espera e confiança. Ele diz assim para o pai: não tenha medo, tão somente creia. Sabe por quê? Jesus se recusa a ouvir as vozes da circunstância, da morte e desespero, e deseja que Jairo faça o mesmo. E apesar do medo de Jairo, Jesus o convida a esperar e crer firmemente na promessa, na piedade e no poder de Deus em Cristo. Em meio ao desespero de Jairo, quando ele ouve a notícia que a sua filha morreu, Jesus olha para ele e fala: espere e confie. Tão somente creia. Jairo, Jesus não está falando isso à toa. Jairo conhece a palavra de Deus. Jairo sabe tudo que está lá no Antigo Testamento. E ele já ouviu várias vezes de Deus dizendo: creia, então somente creia. A minha promessa vai chegar, a tua hora vai chegar, o teu momento vai acontecer, então somente creia. Mahatma Gandhi, ele tem um texto, apesar de discordar de muita coisa que ele fala, e até do seu conceito em relação ao cristianismo, Mahatma Gandhi, ele diz uma coisa muito bacana: nós nos esquecemos de como esperar. Este é um espaço quase abandonado. No entanto, ser capaz de esperar pelo momento certo é o nosso maior tesouro. A existência inteira espera pelo momento certo. Até as árvores sabem disso. Qual é o momento de florescer e de deixar que as folhas caiam, e de se erguerem nuas aos céus. Também nessa nudez elas são belas, esperando pela nova folhagem, com grande confiança de que as folhas velhas tenham caído, e de que as folhas novas logo estarão chegando, e as folhas novas começarão a crescer. O que Gandhi está ensinando para nós aqui é que, com confiança, as folhas velhas, o desespero vai cair. A certeza, a árvore, ela tem a certeza de que ela vai crescer e vai vir folhas novas. Esse é o convite de Jesus a Jairo. Jairo, creia. Apesar de você achar que está subindo nu, sem folha nenhuma, creia que as folhas novas vão chegar. Não no seu tempo, no tempo certo, no tempo de Deus. Muito mais antigo do que Gandhi e muito mais certeiro para nós, Isaías diz: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está feito, porque em ti confia. Aí Isaías faz um convite: confie
para sempre no Senhor. Confie para sempre no Senhor. Por quê? Porque Jesus é, Deus é a rocha a quem a gente deve se apoiar. Em tempo de desespero, por causa da espera, do silêncio de Deus, não há outra coisa a pensarmos a não ser na confiança de que Deus está agindo mesmo no silêncio. Mesmo no tempo de espera, Deus está olhando para cada um de nós e dizendo: eu estou agindo, eu vou mudar a sua história. Há o tempo certo para todas as coisas. O tempo certo na vida de Jairo foi logo em seguida. Não demorou tanto quanto Jairo imaginou. O texto termina dizendo assim: tomou pela mão da menina e disse: Talitha cumi. O texto Marcos, ele tenta mostrar para nós já o significado da palavra Talitha cumi. Só que às vezes a tradução em português perde um pouco o sentido do que realmente está acontecendo ali. Talitha, essa palavra quer dizer literalmente menina, como o texto em português mostra para nós. É menina. Só que na verdade essa palavra, ela é um diminutivo. Jesus está falando para ela, menininha. Ou, como às vezes a gente fala para os filhos, né, quem tem menina sabe disso, princesinha, queridinha, meu amorzinho. E quando eu estava pensando nesse diminutivo, quando veio a palavra meu amorzinho, eu imaginei Jesus falando isso para essa menina de 12 anos. Jesus dizendo para ela, meu amorzinho, diminutivo, minha queridinha, minha princesinha, meu amorzinho. E a palavra cumi, ela também quer dizer literalmente levanta. Em algumas versões, o título do texto diz assim: Jesus ressuscita a filha de Jairo. Não é isso que Jesus faz. Não é ressurreição de fato. A palavra cumi quer dizer para nós levanta. Sabe o que isso representa? É que Jesus sentou do lado da cama dessa menina, chamou seus pais e acordou essa menina. Não no sentido literal, porque a menina estava morta. Tanto Mateus, Lucas e Marcos enfatizam a morte da menina e deixa claro a morte da menina quando há o lamento daquelas pessoas. Mas Jesus olha para ela e fala: levanta, meu amorzinho, levanta. Jesus a toma pela mão e oferece esse tempo de confiança em Deus, de que só Ele e mais ninguém pode mudar a sua história como mudou a história de Jairo. Jesus não precisa chegar para nós e ressuscitar aqueles a quem nós tanto amamos. Jesus precisa simplesmente pegar na nossa mão e dizer: meu amorzinho, eu estou com você, levanta. É isso que Jesus faz com essa menina. É isso que Jesus faz a cada um de nós. Então somente creia, Jairo. Sabe por quê? Porque eu vou, sim, no tempo certo, oferecer um novo conforto para você. Eu não quero ser Jairo, que tem que esperar o tempo de Deus. Eu quero a cura imediata. No entanto, 2 Coríntios 4, 16 e 17 diz assim para nós: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Não desanimamos. Não desanimamos, porque Paulo mostra uma figura para nós espetacular. Ele coloca todo o nosso sofrimento numa balança de um lado e coloca a glória do outro lado. E quando vai pesar essas duas coisas, Paulo diz assim: é leve.
E não é só leve, é passageiro, é muito rápido. Você não tem ideia da hora que isso vai acabar, mas você vai dizer, acabou. Essa é a glória que Deus oferece para nós. Pesa muito mais do que todos eles. Em meio ao sofrimento, nós temos o tempo de espera, nós temos o tempo de Deus dizendo para nós, há um momento certo, em que as coisas vão acontecer. E deixa eu falar algo para vocês. Pode não ser agora, no Cronos, no tempo cronometrado, mas é no Kairos de Deus, na eternidade. Deus pode resolver todos os nossos problemas amanhã. Deus pode curar todas as nossas enfermidades agora, imediatamente, como Ele faz isso com a mulher de fluxo de sangue. Mas Deus também pode dizer para nós, espere, ao momento certo da sua cura. Amanhã, daqui a um mês, 10 anos, 100 anos, eternidade. Mas a cura vai chegar. Para terminar, eu quero deixar o texto de Lamentações 3, 19 e 24, que diz assim, nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli. E quem está falando é Jeremias, no momento difícil da sua vida. Lembro de tudo, como eu lembro. O sentimento de chegar ao fundo do poço. Mas há outra coisa que eu lembro. E ao lembrar, continuo agarrado à esperança. Continuo agarrado à espera. Na confiança em Deus. O amor leal de Deus não pode ser acabado. Não pode ter acabado. Seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã. Como é grande a tua fidelidade. Eu me apego ao Eterno, digo e repito, Ele é tudo o que me restou. Em tempo de espera, quando nós olhamos para a vida de Jairo, da mulher com fluxo de sangue, e quando nós olhamos para a nossa vida, o tempo de espera, nós podemos esperar e confiar, porque não há outra coisa a se apegar, a não ser em Deus. Jeremias diz, como é grande a tua fidelidade. Ao saber disso, todo dia nós acordamos, confiando de que Deus vai oferecer um recomeço e vai mostrar para nós que é possível sim esperar a cada manhã. Cada manhã quando eu acordo, eu dou aquela respirada e digo, obrigado Deus, por mais um dia. Obrigado Deus, porque o teu amor, as misericórdias do Senhor, a tua graça se renova dia após dia. Para refletir e praticar. Em que tempo você está hoje? Se é um tempo de desespero, entregue seu coração a Deus. Se é tempo de espera, deixe que Deus, através de Jesus, tome você pela mão e diz, meu amorzinho, levante. Deixe que Ele faça o que deseja fazer e confie. Lembrando-se sempre, Ele ama você com todo o seu ser. Ele sabe o que está fazendo. Logo chegará a hora de se levantar. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Depois de 12 anos, a mulher é curada da sua doença. Depois de um breve tempo momentâneo, Jairo, a sua filha ressuscita, a sua filha levanta. Nosso sofrimento, o nosso tempo de espera, é o tempo de esperar e confiar. Que Deus renova as nossas forças a cada manhã. Vamos orar?